Vou enviar o convite aqui, pessoal. Adeus. Tô mandando um convite aqui os meninos. Ó, o Rick. Apareceu aí, Rick? Eita. Vou alterar o nome aí, Rick. Live. A live dos 260. Ai, Deus. Opa, o Thiago chegou? O Marquinhos. Vou ajeitar aqui. Tá tudo certo aí, Rick? Tranquilo, tudo certinho. Ajeita. Hoje estamos Ajeitar. os Ai, tá crentes frios tremendo isso aqui. aqui, balançando. Tá frio aí, né? Frio demais. Rapaz, aqui não faz frio. De boa. Hoje aqui deve estar uns 35 graus. Ah, eu nem sei, nem faço ideia, mas aqui tá chovendo. Chovendo bastante. Tem um Olha frio. o Guigo te elogiando aí, ó. Então, acho que o Marquinhos tá avisando ali que ele não vai poder. Ah, é? O Thiago deve estar pra É, chegar. então. O Thiago deve estar vindo aí. Ah, não, é. Tem mensagem dele. Tá. Chique no último. Ó, o Guigo tá perguntando se te pegaram aí, ó, Rick. Oi? Pra cortar o cabelo, pô? Ó, o Guigo Não, perguntou se foi te pegaram aí piolho. pra cortar o cabelo. Não é piolho. Isso é bem nada, isso é piolho. É, bom, legal. Legal. O assunto de hoje é top. Não só top, é muito importante, né? A respeito da salvação. Esses dias atrás você viu lá, né? Eu fiz uma enquete aí no Instagram. A maioria dos que responderam tem certeza, mas ainda tem uma grande parcela que não tem certeza da salvação. Eu acredito que é porque fica apegado ao fato de que você pode ou não fazer, né, para você ser salvo. Em que você pode agregar ou não, e ainda tem muito forte o peso, né, daquilo que nós aprendemos durante muito tempo, que a partir do momento que você erra, a única expectativa que você tem é de sentar no último banco e aguardar aí o último dia na volta de Cristo, que Ele poderá te perdoar naquele dia. Então a pessoa acaba vivendo como eu posso dizer? Vivendo uma não pode dizer nem vivendo, né? A pessoa acaba sobrevivendo, porque o tempo todo isso martelando. A pessoa que ama o Senhor, ela passa a vida inteira sofrendo porque não tem a garantia, né? Porque ela perdeu, jogou fora a sua salvação, e talvez pode ter um perdão ou não, é isso que as pessoas acreditam. Se confundem muito, né, com isso. E alguns não voltam mais, porque por mais que até amem o Senhor, eles pensam, poxa, se eu não fui fiel, não tenho oportunidade, o que eu vou ficar fazendo dentro de uma igreja? E aí muitos vão para o mundo e acabam se perdendo, outros morrem sem ter voltado atrás, né? Infelizmente, muitas vezes por falta da compreensão do que é a salvação, né? Deixa eu ver se o Dragão está aqui na área. Antigamente até a gente tinha esse costume de falar que o pessoal esquentava o banco, né? Tá indo na igreja E só para esquentar banco, não tem parte com o Senhor. E aí a gente acaba jogando para peso fora. grande, né?
Um peso muito grande. Quer esperar o Thiago chegar ou a gente já... Vamos tocando o barco? Rapaz, vamos indo aí. O Thiago não falou Vamos nada. indo, né? Você que sabe também. Certo. Bom, vou começar a respeito mesmo da salvação. Né? O próprio Senhor Jesus, ele falou no Evangelho de João, uma promessa, né? Quando ele anuncia o amor de Deus pelo mundo, que ele diz, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Eu acho um texto forte, porque o próprio Senhor Jesus, não é outro que escreveu depois, ele afirma que todo que nele crê, todo aquele que crê, né? Ele não impôs aí, embora as condições vão vindo de acordo com a revelação de toda a Bíblia, né? Mas a condição principal dele foi o crer. Todo aquele que nele crê, ele não vai perecer. Ele vai ter a vida eterna. Né? E o próprio ato da salvação, né? Nós condicionamos ele a pessoa crer, obviamente, e a pessoa se batiza. Muitas vezes alguém crê, como... Eu vou entrar num detalhe que esses dias atrás você contou, Rick. Um irmão, foi você que contou assim, que um irmão disse que anunciou o evangelho para um senhor, que era, se não me engano, ele participava de alguma religião, acho que de matriz africana, não tenho certeza. Você me corrija se eu estiver errado. Mas ele anunciou o evangelho, esse homem estava doente, ele acabou se convertendo, ele acreditou, falou, não, eu creio, Jesus sim, é meu salvador, eu quero me batizar. Eu quero pedir o batismo e morreu. E ele morreu sem passar pelas águas, mas ele creu e entregou seu coração para Jesus. E aquele irmão falou para você tá vendo? Deus permitiu de eu anunciar o evangelho para ele não morrer inocente. Então, no último dia, ele não pode falar que ele não conheceu. Né? Na cabeça desse irmão, ele só serviu para aquele homem conhecer o evangelho, para que o evangelho pudesse condenar ele no último dia. Ele não entendeu como conhecer o evangelho para adquirir a salvação. Porque a partir do momento em que você conhece o evangelho, é claro que você precisa se batizar, porque o batismo é uma manifestação pública. Você tem que confessar diante das pessoas que estão lá que você tem Jesus como seu salvador. Você passa pelas águas, simboliza aí um sepultamento, né? E você nasce uma nova criatura para servir a Deus em novidade de vida. Mas aquele que não alcança este tempo hábil aí para se batizar, eu acabei de me converter, eu creio, estou na cama de um hospital, eu preciso sarar, sair do hospital e me batizar. Mas a pessoa vai, piora e morre. Né? Aí muitos irmãos como esse, ele conheceu o evangelho, ele morreu, não morreu inocente, mas Deus não queria ele porque Deus não o chamou. Mas é claro que Deus o chamou. Eu penso assim, Henrique, Deus o chamou para o arrependimento, ele creu e se arrependeu. Então, eu não consigo enxergar. Ele ouviu o evangelho e ele tinha refeito uma cirurgia, e quando ele pediu o batismo, o irmão anunciou, foi feito, falado com o ministério, marcaram para poucos dias para frente, mas ele passou mal naquela noite. O irmão foi à tarde, anunciou, à noite ele passou mal, e de noite mesmo ele já morreu. Aí entram duas coisas bem complicadas nessa análise dessa fala do irmão. Primeiro, que foi o que você falou, né? O evangelho para essa pessoa serviu de condenação. O evangelho não serviu de alento. O evangelho em si significa boa nova. Aí ele ouviu uma boa nova que ele vai ser condenado. E outra coisa que é até mais pesado, que recaiu aí uma glória, entre aspas, para o próprio adversário. Porque o irmão contando, ele falou assim, mas o adversário é sujo. Eu levei a palavra e o homem passou mal e morreu. O adversário, então assim, né? O adversário teve poder sobre uma alma que se converteu. Exato. Quer dizer, o adversário matou porque o homem era envolvido com os espíritos, né? Então o que aconteceu? O adversário soube que ele se converteu, para que ele não se batizasse, matou antes. Mas aí o poder de Deus não é soberano, né? Exatamente. Deus perdeu a guerra. A gente fala que Deus nunca perdeu batalha. Nessa análise, verdade. O Senhor Jesus venceu a morte. Venceu a morte. Então a gente tem esse foco no batismo, né? No batismo como salvação. Sim. O que de fato é complicado. O batismo não salva o fato de...
Não salva. O Guigo falou aí, ó, o Rodrigo falou que aconteceu da mesma forma com o avô dele. E esses dias o irmão Fábio, lá no Luz da Palavra, lá no outro grupo, ele falou também, né? Que com o avô dele foi assim, conheceu o evangelho e não teve tempo de se batizar. Aí aquela dúvida. E aí, e agora? O meu avô, poxa, ele, né? Uma pessoa que foi lá, creu com tanta fé e não alcançou. Como não? Ele não passou pelas águas, ele foi o trabalhador, digamos, de última hora, ele foi o ladrão na cruz que se arrependeu e que não teve tempo de passar pelo batismo. Aí alguns falam, mas ele foi batizado pelo sangue, batizado na morte de Jesus. Isso todos nós fomos batizados em sua morte, né? O próprio texto bíblico diz. E é interessante que é igual esse irmão mesmo que nós estamos falando, né? Que ele não teve tempo, infelizmente adoeceu e morreu antes de batizar. No Evangelho de João, capítulo 10, né, eu até anotei aqui, 10, 27 ao 29, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão do meu Pai. Nenhum homem pode arrancar, mas aí o diabo viu que, como disse o irmão, viu que ele ia alcançar a salvação, não, vou matar ele antes. Ele é sujo, ele foi lá e tirou a salvação daquele que creu. Para ele não se salvar. Ninguém se salvaria, porque se ele tem o poder de tirar uma vida para não salvar, todo aquele ia entrar nas águas do batismo e caía infartado. Ele matava todo mundo. Exato. O poder da morte não está mais sobre ele. Né? Principalmente da morte eterna. Né? Não tem... o batismo, ele é parte essencial, claro, é mandamento. É um sacramento, né? Você precisa se batizar, a ceia, você precisa participar dela, mas não quer dizer que isso te salva. É isso que, né, nós estamos explicando. Dizendo aí, não é salvífico no ponto de que se você não passou nas águas, você não está salvo. Porém, se há a possibilidade, o tempo, então sim, você tem que cumprir esse mandamento. Você precisa se cumprir. Né? É diferente de pessoas que congregam 30, 40 anos, não faz nada de errado, mas não batiza. Sim. É o que se garante nas obras, né? Tem muitas pessoas que falam, mas eu não preciso batizar, porque eu não faço nada de errado. Eu não... Mas não se curva um mandamento simples, né? É só ir batizar. Ele não vai, por orgulho. Aí o peso seria outro, eu acredito. Sim. Porque ele teve um tempo lá. Mas, quanto a pessoa que adoece, cai e morre, não tem nem como pôr em questão se vai ser salvo ou não, porque ele creu. O importante é crer, né? O crer vem antes do batizar. A gente tem uma visão errônea de que o batismo é o primeiro passo, né? Na verdade, essa visão de você dar um passo já é meio complicado. Exatamente. Quando você dá um passo já é assim, você está fazendo algo pela sua salvação, né? Por você mesmo. Então, logicamente, nós damos o primeiro passo, mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, você já está condicionado pelo Espírito Santo. Você creu, você recebeu a fé. Então, o primeiro passo não é o batismo. Se houvesse essas etapas, o primeiro passo é crer. Sim, por si só o homem, ele jamais pode encontrar a graça de Deus. Por si só o homem recorrer a Deus para a sua salvação. Né? Tem sempre discussões, nós não vamos entrar nesse assunto, mas existem duas principais vertentes aí com relação à soteriologia, né? A questão da conversão, da salvação, e elas, por mais que em grande parte se diferenciam no decorrer do estudo sobre elas, mas inicialmente as duas convergem no mesmo ponto. A graça de Deus, ela não pode ser alcançada por sua vontade própria, ela é ofertada por Deus, ofertada por Ele. A partir do momento em que Ele te oferta essa graça, aí sim, você pode optar, eu vou crer, vou congregar, eu vou me batizar, eu vou servir a Deus a minha vida inteira, ou falar, não é isso que eu quero para minha vida, não é isso que eu quero para mim, esse Jesus, sim, Jesus, Filho de Deus, mas eu não quero. Então o peso é diferente, obviamente, porque aí a pessoa já não creu, né? Como você mesmo disse, né? O crer. Então, também o crer vem por ouvir a palavra de Deus, né? Está escrito. Mas o Senhor oferta a salvação para nós. Então ele me ofertou a graça através de Jesus. Como?
entregando o seu filho unigênito para ele morrer pelos meus pecados. A partir daí, eu crendo nele, eu não pereço, eu tenho a vida eterna. Se eu rejeitar isso, ele me ofereceu a salvação. Aí sim, a condenação dá nas minhas costas, né? Porque não há possibilidade alguma, ou não há nada. Eu fui fazer uma visita aqui na cidade vizinha, nós fomos fazer uma visita, e uma irmã de uma outra denominação, ela é da Assembleia de Deus, nós fomos visitá-la. E chegando na casa dela, o marido dela, eles são casados há décadas, né? Já um senhor de idade, e ele congrega às vezes com ela, e ele não quis se batizar na igreja, por causa de questões de que ele não concorda, dízimo, alguma coisa ou outra. E aí ele falou para mim assim, escuta, ela falou para mim que eu tenho que me batizar. Por quê? Por que eu tenho que me batizar? Olha só, eu nunca traí minha esposa, eu nunca roubei, eu nunca maltratei meus filhos, eu nunca fiz nada de errado, eu nunca tomei a mão de nada do que é meu. Minha vida inteira eu trabalhei, não atraso minhas contas. Eu sou um homem bom. Pergunta para minha mulher se eu sou um homem mau. Pergunta se eu brigo com ela. Eu falei, mas não tem problema essa questão. Não é isso que envolve. Porque, veja bem, o fato do senhor ser uma boa pessoa, né? Entra naquilo que o Senhor Jesus disse, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, né? É porque isso não pode... essas boas obras, elas não vão agregar para a sua salvação, porque a salvação ela é única e exclusivamente pela graça. Uma boa obra não paga o pecado, o que paga é a crença. É crer naquele que já pagou, na verdade, né, Rick? O pecado está pago. Jesus pagou, você tem que crer nele. Aí você vai e acha que porque é uma boa pessoa, você pode fazer algo. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, né, e 9, ele diz, pois pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. A salvação não vem através de nós. Vem do Senhor, né? Isso é dom de Deus. Não por obras para que nenhum homem se glorie. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se a boa obra, se o fato de eu fazer aquilo que é bom, de eu ser um homem bom a vida inteira, caridoso, ajudar as pessoas, isso agregasse ou me fizesse alcançar a salvação, então eu estaria tornando o sacrifício de Cristo ineficaz. Não serviria para nada. Jesus morreria por quê? Só para ver como que é? Vou lá para ver como que é morrer. Vou lá ser pregado numa cruz, sofrer, vou apanhar, vou ser escarnecido, vão me bater, vão acabar comigo, vão me furar com uma lança, vão pregar minha mão, coroa de espinho, cuspir no rosto, arrancar a barba. Para quê? Se você pode se salvar por si próprio. Então a salvação jamais pode ser alcançada por obras. Tem uma frase muito bonita, eu não me lembro exatamente como está, mas ela diz assim, que o céu não é para aquele que é justo. O céu é para o pecador que está arrependido. Então, por mais que você tenha feito o que tiver feito na sua vida, sendo uma pessoa boa ou tendo sido uma pessoa má, você só consegue a salvação se passar pela porta. E o próprio Senhor Jesus disse que Ele é a porta das ovelhas. E as ovelhas o conhecem e sabem a sua voz. E aquele que entrar por essa porta ceará com ele, né? E jamais ele deixará que seja arrancado das mãos de Deus. Então a salvação ela é garantida por Ele, não por aquilo que eu faço. Então, até um ponto interessante que a gente tem é esse assunto de obras. A gente comentou um pouco na live passada com a irmã Thalita sobre essas obras, né? A gente tem obras como salvífica, que você acabou de colocar aí. Sim. Na verdade, são pontos de vista antigos. A gente tem até um entendimento, alguns dizem que é assim que Deus revelou, é assim que Ele entendeu na Bíblia, mas essa visão já vem de séculos. E já foi refutado pelos pais da igreja, né? Tinha um bispo chamado Pelágio, que ele pregava uma doutrina assim, que o homem é responsável pela sua salvação. Então, nós entendemos que está nas tuas mãos, você é responsável. Na verdade, não, né? Porque se o homem for responsável, então... Oi? Rick, continua depois do bispo chamado Pelágio, que deu uma travada. Não sei se foi só para mim, mas eu não ouvi o que você falou. Ah, tá. Assim, no Pelágio, que ele falava que o homem é responsável pela sua salvação, não precisa muito de Deus, né? Ele não depende muito de Deus. Ele pode sozinho, sem conversão, sem nada, simplesmente ir obedecer. Esse é o entendimento que a gente tem hoje, né, alguns dos nossos irmãos, de que as nossas obras nos salvam. Sendo assim, as minhas obras me capacitam para a salvação.
E esse entendimento é totalmente errado. E aí gera no que a gente estava falando no sábado passado, sobre o medo da morte, porque você tem medo de morrer e não está preparado, porque as suas obras não são boas, você não fez obras boas o suficiente para entrar no céu. E isso, na verdade, não tem nada a ver com salvação, porque a salvação, como você citou Efésios, ela é totalmente pela graça de Deus. Até tem um texto ali de Colossenses 1, que ele fala que o Senhor, ele nos retirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Eu vou até colocar aqui, achar que fica melhor para citar. Colossenses 1. A igreja tem um pouquinho de paciência aqui. Colossenses 1, 13, verso 13 e 14. Aqui ele vai falar: Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados. Essa é a King James, né? João Ferreira vai estar um pouco diferente, dizendo para o reino do Filho do seu amor. Aqui ele está dizendo: nós temos a redenção dos pecados pelo sangue de Jesus. É Ele quem nos dá a redenção, quem nos traz para o reino do seu Filho amado. E nós já estando no reino, em esperança, somos salvos. Nós já estamos salvos a cada dia. Logicamente, sim, não nos permite entrar e fazer tudo que eu quero, porque eu já estou salvo. Isso também exige um comportamento de obras, o fruto do Espírito, aquele que é salvo. Tem o Espírito Santo em si, aquele que tem o Espírito Santo em si gera o fruto do Espírito, e a árvore boa não pode gerar fruto mau. Então não é porque se eu acredito que estou salvo, vou praticar toda sorte de coisa errada porque eu estou salvo, infelizmente essa pessoa ainda não se converteu, e tem sido um chamariz diabólico, né? Chama a atenção de algumas pessoas a agirem dessa forma, entendendo o oposto do que a gente está colocando aqui. Você ter certeza de que está salvo não te exime de responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, nós temos responsabilidade com esse reino. E o Thiago não vem. Exato. Ah, sim. O Thiago avisou que a salvação, certo. A salvação vem por ele, vem por Cristo, né? A graça vem por ele, ela nos entregue através dele, né? Mas a condenação, né, Henrique? Ela se dá através de você dar as costas para esse sacrifício, você deixar de lado aquilo que ele te entregou, né? E seguir após outros caminhos. Eu me lembrei de algo que você falou, não agora, acho que foi pela manhã, a respeito de Romanos, né? Acho que semana passada você citou também Romanos 10, não foi? Verso 9? Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Olha um dos requisitos para a salvação. Você crê. Em todo momento que fala sobre a salvação, fala sobre a crença, sobre a fé naquilo que ele fez, né? Também no... João 5, 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Não é? Então, você viu aqui? Deixa eu ver. É o Ricardo. Ricardo Uriel está falando do evangelismo. Sim, exatamente. Paulo fala: eu não fui enviado a batizar. Sim. Eu até estava mostrando a glória, né? Eu fui batizado por Paulo, sou melhor que você. Ele falou: graças a Deus, não batizei Paulo, ninguém, Sérgio, só o Gaio. Só batizei a Gaio e um ou outro, mas eu não fui enviado a batizar. Ele falou exatamente. Sim, e na questão de... Pode falar. Não, eu trouxe o Filipenses aqui. Filipenses 1:21, né? A famosa fala de Paulo, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se o morrer é ganho, eu tenho certeza de onde eu vou. Tenho certeza do meu futuro. E mesmo quando nós citamos hoje, quando citamos essa frase, não temos essa certeza de Paulo. A gente não tem, assim, tanta garantia da salvação.
A salvação, dentro do nosso entendimento, é algo a ser conquistado diariamente, com atos que eu vou fazendo que vão me qualificando a ser uma pessoa salva. É como se tivesse lá um checklist e Deus vai anotando, ou o anjo, não sei, vai marcando o que está fazendo, mas a gente não está participando de um concurso para ver quem vai ser salvo. Nós já estamos salvos mediante a fé, pelo sangue de Jesus. Pelo sacrifício de Jesus. E não há, permanecendo, né, nesta fé, neste sacrifício que Cristo fez, aí a gente já entra no texto de Romanos, né? Romanos 38, 8, Romanos, capítulo 8 de Romanos, verso 38. Né? Estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, potestades, né? Nem nada do presente, nem nada do porvir, nem altura, profundidade, ou alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso, ele bate totalmente de frente com o que aquele irmão disse, né? Ele creu, mas na hora o adversário é sujo. Ele morreu porque não era para ele ser salvo. Ele conheceu o evangelho e não morreu inocente. Né? Então nem o fato dele ter morrido, por mais que ele tivesse, a pessoa vai e se converte, eu creio de alma, ele sai de casa para ir batizar. Vem uma carreta, bate no carro, ele morre. Coitado, chegou tão perto. Ele entra aqui. Nada, Rick, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Todo aquele que cumpre isso aqui que está escrito nos versos que citamos, né? Que crê, que confessa o seu nome, que acredita nele, que realmente entregou a sua vida. Porque entregar a vida não é você carregar muitas vezes uma Bíblia embaixo do braço e falar, eu sou crente. Né? Tem uma outra frase, acho que foi de Spurgeon, se não me engano, que ele diz que há pessoas que são crentes na ceia, mas são demônios dentro de casa. Olha controverso, como é controverso, como é complicado. A pessoa não tem uma atitude cristã, não vive Cristo. Vai ter momentos que você vai, às vezes, exceder o seu limite porque você está estressado, porque você fica nervoso, porque acontecem as coisas na vida. Sim, vai ter momentos que a pessoa vai acabar caindo no erro. Eu pequei. Sim. O que o apóstolo João diz? Não pequei, mas se pecar, você tem um advogado. Isso não quer dizer que você pode, eu vou curtir a minha vida porque eu tenho um advogado. Uma vez salvo, estou salvo e ninguém me arranca da mão dele. Sim, se você permanecer nisso, no fato de crer e de exercitar esse arrependimento diário. Porque tem um texto bem interessante também, de Hebreus ainda, quer dizer, ainda não, estava falando de Romanos, né? Hebreus capítulo 10, Hebreus 6 e depois Hebreus 10. Ele fala sobre as pessoas que alcançaram essa sorte de crer, né? Conheceram a graça, o Senhor apresentou-se a eles, eles creram, se converteram e estão lá. Batizaram, enfim. Né? Caso não tivesse batizado, naquele momento rápido, no curto espaço de tempo, mas aqui estamos falando de pessoas que já creram e estão constantemente aí servindo a Deus. No Hebreus 6, ele fala que é impossível aqueles que foram iluminados, né, como aqueles que conheceram o Senhor e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, da vida eterna, se eles caírem, diz aqui que é impossível que sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles, de novo, crucificam para si o Filho de Deus, expondo a uma vergonha aberta. Aí, de acordo com esse texto, alguém pode dizer, mas espera aí, você acabou de ler que em Romanos está escrito que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas se continuarmos no próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 26, ele diz, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Porém, uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. O que é esse voluntariamente? Eu tive a curiosidade, Rick, de pegar nos textos, no grego, né, no original, a palavra ekousiose, né? Eu não sei a pronúncia do grego correto, tá? Mas ele é voluntariamente, ou seja, de boa vontade, de acordo consigo mesmo. Pecar de propósito como oposto a pecados cometidos involuntariamente e ou por ignorância ou fraqueza. Então tem uma diferença muito grande daquele que caiu num erro. Eu não suportei, a carne realmente ela é fraca,
isso não é, o fato da carne ser fraca não é uma licença para pecar. Ela é um alerta. A carne é fraca. Tem gente que fala, pequei, irmão, porque a carne é fraca. Isso não é uma licença, é um alerta. Cuidado, a carne é fraca. Aí a pessoa acabou caindo no erro. Mas ali está escrito que aquele que foi iluminado uma vez caiu no erro. Não. Mas se você ler, está escrito. Aquele que erra voluntariamente. Errei, Senhor, estou arrependido. Igual Davi se lançou no chão. Senhor, contra ti eu pequei. Tem misericórdia, Natan. Tu não morrerás. A morte passou de ti. Deus poderia ter matado ele ali. Mas aquele que voluntariamente peca, e ele faz disso um hábito, realmente, irmão, realmente, só há para ele uma expectação terrível de juízo, como está escrito. Por quê? Porque ele peca e ele continua pecando deliberadamente, segundo a sua própria vontade. Sabemos que o arrependimento, ele é um dos requisitos para a vida eterna. O arrependimento. Então, mesmo aqueles que foram iluminados, que alcançaram, que creram, que se batizaram, errou, o que você faz? O seu irmão está na ponta do precipício, ele errou. Aí você chega lá e pula com os 2 pés nas costas dele. Não, vão derrubar, já era, errou, filho. Vrau, tchau. E não é assim. Você alerta o seu irmão do erro, você está salvando uma alma, ele voltando atrás. Mas se ele continuar na permanência do pecado, meu irmão, aí eu sinto muito. Aí não há para ele mais esperança nenhuma. Porque ele crucifica novamente. Irmão, faz muito tempo que, na verdade, é um irmão que estava conversando com meu pai. Eu era moço ainda, bem novo, estava só ouvindo. E o irmão falou, existe uma diferença entre fraqueza e rebeldia. Sim, tem momentos em que você cai em fraqueza e nós vamos pecar a todo momento. E cada dia nós vamos cometer pecado e vamos precisar nos arrepender deles. Mas existe um ponto em que nós precisamos determinar. A que ponto eu estou sendo fraco, estou caindo em fraqueza, ou até que ponto eu estou sendo rebelde. Simplesmente, eu vi o pecado, mas minha mente já está cauterizada, já estou amortecido, já não me acusa tanto quanto antes. Acho que Deus me conhece, sabe que eu sou fraco mesmo, Deus sabe que esse tipo de fraqueza eu não resisto, então, se eu cair lá e pecar, se eu errar, seja qual for o erro, mas se eu for, depois Deus vai me perdoar porque Deus me conhece. A partir deste momento, você já está manipulando a palavra, se rebelando contra a palavra, e aí sim, aí você já foi iluminado e está pecando deliberadamente, porque aí você já está se valendo do propósito de que Deus vai me perdoar mesmo. E isso sim pode contar como peso de condenação. Porque já faltou o temor, né? Já não teve temor da palavra em si. Exatamente. A pessoa volta atrás, né? Como disse o apóstolo Pedro, né? É como o cão que volta ao seu vômito. Ou a porca, depois de lavada, que chafurda na lama. Né? Por quê? Porque voltam atrás. E aí, como diz lá em Romanos, eles novamente crucificam o Filho de Deus. Né? Sabemos, a própria palavra em todo lugar diz, né? Filhinhos, João, ele trata com muito amor, né? Todas as vezes que ele fala. E ele é muito enfático em dizer, né? Filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, mas esse se pecar não é você curtir a sua vida de forma leviana. É você caiu em um erro. Exatamente como você está falando, né, Henrique? Tem que ter essa diferença. Eu errei, eu tropecei. Senhor, eu volto arrependido. Eu volto triste. Né? E arrependimento, a gente também tem que entender o que é o arrependimento. Arrependimento não é quando você chora. Arrependimento é quando você muda. Porque chorar, qualquer um chora. Eu choro, Senhor, eu choro porque eu caí em adultério. Estou chorando. Mas amanhã eu adultero, depois de amanhã de novo, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. Se torna um hábito, uma prática, né? Porque eu sei que se eu me arrepender, Deus me perdoa, então eu vou pecar todo dia e me arrepender todos os dias. Você está premeditando o seu pecado, e isso é voluntariamente, é deliberadamente. Não é por uma fraqueza, não é porque você tropeçou, você caiu em um erro. Eu estou curtindo a minha vida pecaminosa e vou deixar para quando chegar no fim da minha vida eu me batizo. Aí o irmão vai lá, ele vive uma vida total, perdido, e quando ele chega nos seus 90 anos, ele está doente numa cama e ele fala, eu vou batizar. E se não houve arrependimento, é um banho, vão lavar ele para pôr na sepultura. Só isso. É lavar, lavou. Isso, o medo de morrer não ser é um grande problema. Pode falar. Não, o medo de morrer não ser salvo porque não batizou, né?
Exatamente. Aí é interessante, a gente ouve na igreja, o irmão vai lá e fala, ó, é tua última chance, vem enquanto é tempo. O Senhor está te chamando. Aí entra uma pessoa pela primeira vez na igreja e ela abre o inário. E o que as letras dos hinos de batismo falam? Vem sem tardar. Né? E a pessoa começa a se emocionar com aquilo e fala, eu vou me batizar. Ela entra, aí o irmão vai e explica lá, né? Você não pode isso, não pode aquilo, beleza. Mas a pessoa aprendeu, ela entendeu o que é o evangelho, ela sabe o que é uma vida de renúncia, uma vida em que você tem que se livrar, assim, crucificar a tua carne e se abster do pecado. A pessoa não tem entendimento disso. E alguns nasceram na igreja, congregaram a vida toda e não se converteram. Eles chegam aos 12 anos de idade e falam, eu vou me batizar, porque se eu morrer hoje eu estou no inferno. Aí se batiza, sem crer, sem se arrepender, e passa 40, 50 anos dentro do sistema religioso e não é salvo, porque não teve arrependimento. Exato. Não é? Deveria ter essa geração de crente que não tem certeza da salvação. Batizou na tradição dos pais, embora a gente ainda seja uma igreja muito tradicional, né? Tem a tradição de que os pais, a fé dos pais, e muitos acabam não tendo esse contato direto com o Espírito Santo, não reconhecem o Senhor, e acabam batizando de puro medo mesmo. Só por medo de morrer sem batizar. E isso gera um prejuízo muito grande. Você é desigrejado, Rick? O Matheus tá... O Matheus chamou o Rick desigrejado. Hoje estão nessa live, estão tirados para me perseguir mesmo, desde o começo, né? Você viu? Humilhado será humilhado, né? E olha que interessante. Se o pai, por exemplo, quando eu nasci, meus pais, na verdade, ainda não servem a Deus na congregação conosco, né? Mas quando eu nasci, meus pais, a gente nunca teve uma vida religiosa, né? Minha mãe, que sempre foi mais próxima do Senhor, enfim, nunca tivemos lá uma vida religiosa. Então, mas meus filhos já nasceram... Vamos lá, vou usar uma máxima, tá? Já nasceram na graça, é uma máxima que a gente usa. Mas a graça nós sabemos o que é, não é nenhum sistema denominacional. Mas enfim, nasceram, eu já servi a Deus, minha esposa também, então eles estão crescendo, aprendendo o que é evangelho. E eles têm que entender que eles vão ser salvos pelo arrependimento deles. Eu já tento ensiná-los de que não vão, como você falou, confia na fé do pai, confia lá na salvação do pai, da mãe, né? Mas eles sabem que quando o Senhor vir, e se ele olhar e falar assim, olha, é o seguinte, você vem, e se seus filhos não forem vir comigo, você vem? Eu vou na hora. Ah, é porque eu não amo meus filhos? Jamais. Mas o que o Senhor falou? Aquele que não deixar pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. É amar a Deus sobre todas as coisas. É sobre. Não é amar a Deus igual você ama seus filhos, igual você ama sua esposa. Amar a Deus igual você ama seu pai. É sobre todas as coisas. Nada pode te separar do amor dele. Nada pode ser empecilho. E entra em um testemunho que a irmã Thalita até está aí na live, ela contou na semana passada sobre aquela mulher que perdeu 5 filhos. Nega, senão eu vou matar os seus filhos. O amor dela estava pelos filhos? Sim. Mas o amor dela por Deus foi muito mais forte. Perdeu os filhos, morreu, os filhos estão salvos, ela salva. E o adversário nessa aí não aconteceu igual o irmão lá falou. Ah, foi sujo. Não, nessa não. O que é interessante, uma frase que eu li também, eu gosto muito de ler, você sabe? Que estava escrito assim, a morte para o cristão não é o fim, é a volta para casa. Por isso que entra no que foi falado semana passada, sobre ter medo da morte. Né? O cristão, o que se arrepende, ele teme o momento da partida. Sim, mas ele não teme o porvir, porque ele já sabe para onde vai. Né? E esse amar a Deus, aí o filho vai na confiança do pai, aí chega, vem o arrebatamento da igreja, o pai sobe, ele fica de baixo olhando, fala, vixe, não fui. Mas meu pai, não fui, eu batizei, não fui, ó. Por quê? Porque ele não se arrependeu. Ele creu no que o pai falou lá, mas ele não se arrependeu. E aí tem pais que ficam, ó, você vai fazer 12 anos, se você morrer,
Verdade. Não adianta. O cara cai na água ali, se batiza e não teve arrependimento. Tem que ter. Sem arrependimento, ninguém jamais verá o Senhor. E quanto a aqueles que já se arrependeram e se batizaram, né? Aí algum diz, mas uma vez salvo, sempre salvo, você não perde a salvação. A salvação, se você apostatar da fé, vira para trás, não, eu nego, não quero mais saber, eu creio em Jesus, meu Salvador, mas não quero mais saber dele agora, não quero, vou apostatar, vou embora. Ou o incrédulo, você apresenta Jesus para ele, ele vê e fala, não quero saber de nada não, tô fora. Ou aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Aí sim, meu irmão, aí não tem o que fazer, né? Aí a Escritura não dá base para você ter o que fazer. Porém, aquele que persevera crendo, pode se levantar o que for, ele pode tropeçar, ele pode cair, ele se arrepende e se levanta. No último dia, quando o Senhor vir buscar o seu povo, ele vai ouvir, vinde bendito do meu Pai. Mas ele pecou, olha, eu conheço um irmão que ele se batizou e depois ele caiu nas drogas, ele voltou atrás, ele ficou nas drogas, ele está lá na Cracolândia. Aí você chega na Cracolândia, Rick, você encontra ele lá realmente numa situação deplorável, com seu violãozinho na mão, cantando sobre Jesus e falando de Jesus para os outros drogados. Falando do Evangelho. É um cara que está ali machucado, ferido, oprimido pelo adversário, mas ele tem um arrependimento diário, por mais que ele não consiga sair dali. Porque o vício, ele é muito forte para a carne. Ele é muito forte. Certo? Então, às vezes, a pessoa não conseguiu se livrar daquilo. Mas todos os dias ele está ali, Senhor, me tira daqui. Eu não consigo, me tira daqui. E ali ele começa a falar do Evangelho. E às vezes ele volta e traz alguns com ele. Né? O arrependimento dele sendo sincero, meu irmão, sendo puro, sendo genuíno, como você fala para uma pessoa que está sendo oprimida pelo diabo, mas que está lá todos os dias, Senhor, me perdoa, me tira daqui. Como você fala para esse cara? Fala, não adianta você orar não, irmão. Você está aí perdidaço. Não adianta, você vai para o inferno. Como? Eu costumo falar sempre que o dia que eu olhar para minha mão, eu ver marca de prego na cruz, eu posso dizer se alguém vai ser salvo ou não. Outro dia, até conversando com os irmãos, eu falei, olha, meu filho eu não dou para morrer por causa de ninguém. Pode ser que quem for, eu possa amar conforme o mais que eu ame. Se depender de mim para você ser condenado e o meu filho morrer no teu lugar, o meu filho não morre. É uma diferença. A gente não deu o nosso filho por amor de ninguém. Então, exatamente. Não compete a nós também colocar a mão na salvação, porque não fomos nós quem criamos, não geramos, não fizemos nada. Nem para favorecer a salvação, nem para sermos salvos. Nós fomos alcançados, né? Foi ele que nos escolheu. Isso, exatamente. O povo seu e ovelha do seu pasto. Agora compete a nós, logicamente, caminhar num caminho de retidão. Sim. Porque em esperança somos salvos, né? Se eu não tenho esperança, porque Paulo também fala, se alguém está vendo, então como você vai esperar? Esperança está justamente em você, naquilo que você não espera, não viu. Então, em esperança nós temos a salvação. Agora, o foco aqui que é sobre ter certeza da salvação é essa convivência diária com Cristo. Porque esse fato do crente antigo, esse crente que está na igreja há muito tempo e, na verdade, não se converteu, está escrito na Bíblia. O nome dele é Jó. Um homem reto, um homem íntegro, um homem puro, um homem santo. Tudo do que ele falou, ele fez, era verdade, porque o próprio Deus falou do que ele fazia. Mas quando o Senhor chegou e falou, Jó, você está preparado? Então vem me responde onde você estava quando eu criava as constelações, quando eu movia o pó do mundo, onde você estava? Por acaso você sabe, você pode amarrar as nuvens? Você sabe segurar a chuva para que ela não caia? Jó falou, agora eu te conheço. Com tudo que ele era sábio, ele era o marido da viúva, o pai do órfão, o olho do cego, ele era o homem mais sábio da cidade. Aconselhavam com ele. Levantavam, ficavam de pé para Jó poder sentar. E ele falou, eu não te conhecia. Exatamente. Por mais justo que ele fosse. Eu ouvi falar, mas agora eu ando contigo, agora eu me vejo nos teus olhos. Essa renúncia, essa conversão diária, que precisamos todos nós nos achegar ao Senhor e a cada dia reconhecer que nós não somos nada. Senhor, a cada dia me faça te conhecer. Como Davi falou, tenha misericórdia de nós, faz resplandecer sobre nós o teu rosto, para que em todas as nações se anuncie a tua verdade.
pela tua luz que resplandece em nós. Então, esse crente, se Jó, com toda a sua retidão, não conhecia o Senhor na sua íntegra, quem somos nós? Eu não tenho a justiça de Jó. A minha balança é muito mais duvidosa. Meu Deus. Jó não encontrou o Senhor muito depois. Olha Jacó. Jacó encontrou o Senhor na pedra. Quando ele tinha tudo do bom e do melhor, ele não conhecia o Senhor. Ele enganou o pai, enganou o irmão. Quando ele dormiu na pedra, aí ele viu a escada de Jacó. Então nós precisamos ter esse convívio diário, essa conversão. Porque quanto mais nos aproximamos, aí sim. Aí nós vamos dizer, como Paulo falou, para mim, se morrer hoje, morrer é um ganho. Mas se nós perguntarmos para muitos, dentro de uma igreja, se Jesus viesse hoje, ou se hoje fosse o dia da sua morte, como você está em paz com a sua morte, muitos não aceitariam, porque não têm certeza da salvação. Embora a gente não tenha feito em cadeias, né, mas acabou sendo um assunto que puxou de sábado passado para hoje, porque você tem medo da morte, sim, porque tem o que está no pós-morte. Então, justamente, nós não temos certeza de sermos salvos. E é o que a palavra nos transmite o contrário. Você precisa ter certeza da tua salvação. Senão a tua esperança é vã. Se você não tem certeza do Cristo que você creu, se você não tem certeza que o sangue redentor tem poder para te salvar, que se hoje você morrer, você estará com Cristo, então você precisa se converter diariamente, novamente, meu irmão. Exatamente. Você precisa encontrar com o Senhor mais vezes, até que você se convença de que o sacrifício da cruz é que te salvou. Olha Cornélio. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Você pega o exemplo de Cornélio. Deus é tão justo que deixou o exemplo de Cornélio, um homem justo, um homem reto. O anjo falou, Cornélio, as tuas orações têm chegado, as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Não podia o anjo ali mesmo já anunciar? Está salvo já, Cornélio. Para Deus você já está salvo, mas não. Precisa algo mais. Você precisa conhecer o verdadeiro Cristo. Você precisa saber quem é Jesus. Pedro foi, anunciou o evangelho. Foi onde você derramou o Espírito Santo nos gentios e aí ele foi batizado. Ele precisava, não foram as obras de Cornélio que o capacitaram para nada. Foi ele crer na pregação de Pedro. E assim ele foi salvo. É a mesma coisa do carcereiro de Filipos. Quando Deus fez o milagre com Paulo e Silas, ele pegou e lavou os vergões dos homens. Falou, varões, o que eu faço? Depois que o cárcere tremeu, Deus livrou eles. O que eu faço? Paulo falou, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E o homem creu e ele foi salvo. Então, essa certeza que nós precisamos ter. Logicamente, quanto mais fraco você tiver, quanto mais distante de Deus, mais facilmente o diabo vai te confundir, vai te enganar e dizer, olha, não é bem assim, tá? Você não está tão salvo assim. Porque o intuito do diabo é esse mesmo, ele não quer que você se arrependa. Exatamente. Ele coloca em nós um remorso. E nós dizemos assim, Deus me rejeitou, pequei contra Deus, agora não mereço mais. Merecendo, mas antes você também não merecia. Jamais. Você não merecia a favor de Deus. Tendo pecado agora também não merece. Mas tendo remorso em nós, esta acusação, você se afasta da presença de Deus. E o que o Evangelho te traz é arrependimento para que você esteja próximo de Deus. Exatamente. E olha que interessante, a respeito de quem erra, né, a pessoa que acaba cometendo aí suas fraquezas, nós costumamos chamar de fraqueza. Mas cada fraqueza nossa é uma ofensa a Deus, porque Deus é 3 vezes santo, né? E ainda assim, Ele nos dá essa oportunidade de arrependimento. Olha só, o homem que mais escreveu livros para as igrejas, Paulo, né? Paulo de Tarso, Saulo, Charruco, dependendo de como é chamado, mas enfim, Paulo escreveu cartas para diversas igrejas, dizendo, admoestando, ensinando. E em uma delas, este homem, que foi guardador da lei, que aprendeu aos pés de Gamaliel, que era um rabino, né, dos mais conceituados, enfim, Paulo sabia tudo sobre a letra, não só sobre a letra judaica, sobre os mandamentos, conhecia sobre filosofia, conhecia outros temas. Ele chegou em algumas cidades, em Atenas, ele citou um filósofo ateniense, em Creta, ele citou um filósofo cretense, né? Falava frase. Então, ele era poliglota, ele conhecia muita coisa. Paulo, e tudo voltado, além do seu conhecimento geral, voltado às escrituras sagradas. Paulo, quando conheceu o evangelho, ele se afastou por um tempo, para que pudesse, né? Ele junto com o Senhor, para que ele voltasse e anunciasse para os gentios, enfim.
Paulo conhecia demais. Ele sabia, quando passou a conhecer a Cristo, ele sabia no Velho Testamento onde estava Cristo. Então ele era um homem que estava acima da média. Contudo, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Eu, o homem que ensinou a igreja, que hoje, olha quanto tempo depois, as suas cartas são ele, o seu exemplo, obviamente que não acima de Cristo, mas o seu exemplo é lembrado como um homem que perseverou até o fim, que foi morto por amor do Evangelho. Mas ele dizia, eu sou o principal dos pecadores. E ele, quando teve aquela revelação maravilhosa do terceiro céu, ele disse, disso não me gloriarei. Mas se eu me gloriar, eu não estou sendo honesto. Porém, gloriarei nas minhas fraquezas. Por quê? Porque as fraquezas era dele, a revelação não. Então ele se gloria naquilo que é dele, nas suas próprias fraquezas. Nisso me gloriarei. E quando ele reclamou com Deus do seu espinho na carne, daquilo que ele sofria, Deus passou para ele, mas rapidamente, a receita que ele precisava ter. E Deus falou para ele, a minha graça te basta. Então a graça, ela está acima da fraqueza, ela está acima do erro, ela está acima do pecado, desde que haja um arrependimento diário. Você não se perde. Está escrito, Paulo deixou escrito lá no livro de Romanos, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode me separar. Porém, se você voltar atrás, é o cão que volta ao seu vômito. Você está abandonando, você está deixando de lado. É diferente do erro e o arrependimento. Então a salvação, sim, todo cristão, ele tem que ter certeza da salvação. Se ele realmente creu, então ele tem que ter certeza da salvação. Ele já está salvo porque creu. Não está salvo porque ele teve, não é o que ele faz. Eu estou fazendo, então estou sendo salvo por isso. É porque ele crê naquilo que já foi feito. Né? Jesus veio e ele pagou os pecados. E ele deixou para nós esse mandamento. Né? E, inclusive, a todos nós o mandamento de ir pelo mundo e anunciar o evangelho. E quando ele disse para eles, ele falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí vem a chave. Quem crer será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, certo? Mas quem não crer, você pode não crer e ser batizado. Você pode não crer e ficar 70 anos dentro de uma igreja. Quem não crer já está condenado. Né? A salvação é pela fé, é somente isso. Porém, como você disse, quem tem fé e quem crê produz fruto. Oi? Exatamente. Não, o senhor não condicionou, né? Quem crer e não for batizado não será salvo. Não. Não tem essa condição. Exatamente. O ladrão estava lá. Ele não cogitou. Não. Ele nem cogitou de jeito nenhum. Porque eu crer. Eu vivem pelo crer. Quando o ladrão estava ali, quando o ladrão estava lá, Dimas e Gesmas, acho que é Gestas, né? Se não me engano, o nome deles. Quando Dimas estava lá pregado na cruz, o outro ficou, tem o filho de Deus, desce aí, tira nós dessa cruz. Foi repreendido por aquele que estava sendo crucificado. Que isso, esse homem não fez nada. Nós recebemos o que os nossos atos fizeram. Nós fizemos e recebemos a condenação merecida. Mas esse nada fez. Ele reconheceu ali, porque por certo, Rick, este homem que estava ali sendo crucificado, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Porque lá na cruz ele o reconheceu. Então ele já tinha ouvido, ele sabia quem era. Quando ele viu, ele falou, meu Deus, olha quem está na mesma condenação que eu, sem ter feito nada. Então ele se arrependeu. E foi tão sincero, que quando ele falou assim, Senhor, lembra de mim. Jesus não olhou para ele e falou assim, você sabe o que você fez, hein? Poxa, por que eu vou te salvar? Você fez isso, você roubou. Você é um ladrão e salteador. Você foi pego, você está tendo o que você merece. Mas eu vou ter misericórdia de você e vou te salvar. Não, ele não jogou em rosto. Ele falou assim, em verdade te digo que ainda hoje você vai estar comigo. Ele não pensou. Ele olhou no coração e viu o arrependimento sincero. O homem estava lá, cheio da marca do pecado, do crime que cometeu. Estou pagando por um crime. Por isso que eu conheço, Rick, irmãos que são contra você anunciar em presídio. Conheço. Irmão que é contra. O cara que está preso, ele está recebendo a paga do que ele fez. Sim, ele vai pagar aqui na terra. Anunciar no presídio, você não está querendo, por mais que a conversão
como eu disse, não é o choro, é a mudança, ela vai fazer a pessoa se tornar uma pessoa apta para viver em sociedade, mas nós não estamos, você não entra no presídio pensando em reabilitar alguém. Você entra pensando em salvar. Eu vou falar do evangelho para ele ser salvo. Então, a missão nossa é essa, levar o evangelho para aquele filho. Oi? Eu ajudei um tempo a dar um atendimento no DARP, rapaz, você leva pedrada de todo lado. Tem. E quer ver se encontrar um irmão que foi assaltado? Uma pessoa que foi assaltada, ele não perdoa, ele fala, se aquele bandido, se eu encontrar ele pode ser batizado, que eu não saldo. Eu fui uma vez em Fundação Casa. Fui na Fundação Casa, ali, próximo para Araçatuba. E nós estávamos lá e vários detentos, né? Os meninos sentaram assim, tudo adolescente, tudo sentado, aquele monte de gente olhando, alguns olham meio torto, mas enfim, fomos lá. Levei meu instrumento. Quando acabou o culto, eles pediram para o rapaz, falou, a gente pode ir. Aí chegou e falou, posso ver? Eu falei, pode, claro que sim. Abri de novo o estojo, né? Você passa por uma vistoria para entrar, tudo, né? Tem que ter muito cuidado, enfim. Abri o estojo do instrumento, ele olhou, eu vi quando ele pegou, Rick, o olho dele assim, sabe? Encheu d'água. Aí ele falou assim, quando eu era pequeno, eu tinha vontade de tocar isso aqui. E tava lá, perdido. Tava lá, entregue. Abandonou, nunca mais foi na igreja, fez seus 12 anos, ó, partiu pro mundo e nunca mais quis saber de nada. Aí ele falou assim, você acha que um dia eu consigo tocar isso aí? Para mim, Henrique, ele se converteu naquela hora. Para mim, a conversão entrou nele ali. Ele falou, você acha que eu um dia posso tocar isso aqui? Eu falei, só depende de você. Ele falou, como? Eu falei assim, se você crê que Jesus é seu Salvador e você entrar numa escola de música, assim que você sair daqui, meu irmão, você pode tocar esse, você pode tocar outro, você pode ser um pregador da palavra, um evangelista, o que você quiser. Mas você tem que fazer a parte de crer, você tem que crer. Porque o evangelho já caiu no coração dele, Rico. É um menino que está perdido. Que a sociedade olha e fala, já era. Não, já era. E aí sai, e é obviamente que eles vão enfrentar o olhar torto, né? Alguém vai falar, esse cara é ex-presidiário, isso aí teve na FEBEM. É claro que sim. Mas a mudança, o arrependimento diário, as pessoas vão te olhar e não vão mais enxergar o que eles veem. Você conhece alguém que já foi preso, saiu e se converteu? Conheço. Conheço também. Você não vê um criminoso, você não consegue enxergar isso mesmo. A pessoa, ela transparece Cristo. É porque é na parábola que o senhor falou, aquele que mais foi perdoado, mais ama, né? Mais ama, exatamente. Que mais foi perdoado, mais ama. Um deve 50, outro deve 500. O que está lá na cadeia devia 500, ou até mais. Você não sabe o que ele cometeu. Quando ele volta, ele fala, encontrei Jesus. Encontrei esse Jesus agora que me deu uma nova chance. Meu Deus. Ele vai amar talvez mais do que nós. Sim. Tem muitos que saem do crime, se convertem, e depois estão lá dentro, lá no morro, subindo a favela, falar com o chefe do morro, anunciar o evangelho, tirar outros do tráfico. E isso, a pessoa sai do crime, se ela sai porque se converteu, é respeitado. Ele é respeitado. Em muitos lugares, você vê, a pessoa só consegue largar, sai do tráfico se for para servir a Deus. Se não, né, você... Não, isso não. Agora, a pessoa que se converte dentro da cadeia, o respeito se torna outro, Rick. A pessoa se torna uma nova pessoa, se torna uma nova criatura. E às vezes não passou pelo batismo. Você chega lá e está lá dentro. Você entra, tem alguém que está lá, não teve batismo na cadeia. Faz 1 ano que ele está sendo evangelizado e já creu. Você entra lá, você vê o porte ao outro, ele está lendo as escrituras, ele está falando de Jesus. Se alguém na cadeia matar esse homem, ele não foi batizado. Mas e aí? Para onde esse homem vai, gente? A salvação dele está ali, está garantida por Deus. Meu Deus do céu. São tantas coisas aqui fugindo um pouco do assunto, né? Mas é lindo demais essa parte, essa obra, né? É a mesma coisa que Zaqueu. Fugiu aqui. Deu um bug. Falando dos criminosos, né? A gente tem essa restrição hoje. A pessoa
Muitos dizem, batizou por bom comportamento, só para reduzir a pena, tudo bem. Quer pensar. Mas o maior difusor do cristianismo também foi o maior assassino de cristão. Exatamente. Ninguém matou mais do que Paulo. Se você perdoa Paulo, se você acredita no que Paulo falou, se uma mulher coloca o véu na cabeça porque Paulo escreveu que mulher deve usar véu, você está acreditando na palavra de um ex-assassino. E ele fala, se você julga ser profeta, você vai reconhecer que o que eu falo é de Deus. Outra hora ele fala, Jesus Cristo que ressuscitou segundo o meu evangelho, porque ele tem certeza da revelação que ele recebeu. Ele era o maior assassino de crente. E a gente acredita em que Paulo diz, meu Deus, quem é louco? Paulo arrastava os cristãos. Lançava em cadeias. Os caras foram matar Estevão. Ele falou, não, eu seguro a roupa dos 6, daqui, vai lá. Chega a pedrada nele. E o menino lá, olhando e vendo Jesus ao lado de Deus, o céu aberto. Meu Deus do céu. Olha o caso de Lucas. Lucas escreveu ali, Lucas andava junto com Paulo, então ele tinha fonte histórica com ele. E para começar a história de Paulo, Lucas escreve de um jeito muito forte. Eu acho que aquilo não é só poético, é uma coisa muito da vivência mesmo. Que fala, Paulo respirava ameaças. Quando começa a história de Paulo, fala, e Saulo, respirando ainda ameaças contra os irmãos, pegou carta e foi para Damasco. O cara respirava ameaça, irmão. Ele vivia, ele dedicou a vida dele para matar o cristão. E a gente aceita a palavra de Paulo, mas uma pessoa que vai lá, um drogado, um criminoso, se ele vier que se converteu, sim, a gente não quer aceitar. E Paulo era o nome dele causava tanto terror que o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, revelou para Ananias, para ele ir numa rua, e ele, o quê? Esse homem que perseguia cristão, o próprio Senhor mandando ele ir, ele teve medo. Ele temeu ir. E ele foi. E caíram as escamas e Paulo foi batizado. Paulo se converteu. E as pessoas onde Paulo ia tinham medo dele ter se infiltrado no meio do cristianismo. Só para que pudesse saber onde eles estavam e prender. Eles tinham medo. Quando via, falavam, mas esse aí é o que veio. Mandado lá com cartas para prender a igreja. Esse Paulo, esse é o Saulo. Eles tinham medo, as pessoas, quando ele iam. Então, Paulo também se ausentou, acho que foi 10 anos, eu não me lembro agora o prazo, para que depois ele retornasse ali para o convívio com os apóstolos, porque até eles tinham medo. Você imagina? O homem foi tão assim, é lógico, Rick, como nós falamos no início, live nos 260, brincando, igual você falou hoje, né, no grupo. Por quê? O servo inútil, que é o que nós somos realmente. E Paulo, sendo um homem inútil, o próprio Jesus disse, me será muito útil para o evangelho. Muito útil. Né? O próprio Senhor falou dele, não. Por quê? Conhece tudo sobre mim, embora não saiba quem eu sou. Ele conhece tudo lá no Velho Testamento. Paulo, quando o Senhor apareceu para ele ali, numa luz, no clarão, falou com ele, ele foi batizado e se converteu, automaticamente, na cabeça dele, ele começou a enxergar no Velho Testamento todo, na Torá, nos livros proféticos, tudo, todas as partes onde falava do Messias. Então, tudo que ele sempre quis saber, ele estava enxergando ali. Mesmo sem tendo... Talvez ele viveu, talvez ele tenha visto Jesus andando pela rua um dia, né? Pelo tempo de vida que Paulo teve, né? Talvez até passou sem saber quem era, algum dia. Mas quando ele realmente o conheceu, ele já sabia que ali ele estava conhecendo alguém que ele já conhecia. Porque ele conhece as letras como ninguém. Então, Paulo, o que eu acho muito interessante na vida de Paulo a respeito... Eu gosto de ler muito sobre Paulo, gosto de tudo, sobre as cartas, a forma como ele se converteu, a forma como ele foi martirizado, né, como ele glorificou a Deus até o último momento. Mas é essa partezinha que eu falei agora, pô, que estou aqui aberto ainda, Rick. Essa partezinha da vida, do momento em que viveu Paulo, um episódio na vida de Paulo, foi quando ele teve aquela visão. Essa partezinha é o que me toca muito, quando ele reclama com Deus, pedindo para se afastar dele, esse espinho que Deus fala para ele. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De
tudo, de todos os momentos em que Paulo passou. Olha que interessante, o Paulo, ele foi apedrejado, ele foi descido por uma cidade pelo cesto do muro, ele foi açoitado, ele foi preso. E por que esse homem nunca voltou atrás? Nunca negou. O que ele viu? O que ele enxergava? O que João enxergou lá na ilha de Patmos? O que Pedro enxergou quando foi crucificado? Quando estava fugindo da cidade e voltou atrás? E tantos outros que morreram, sofreram martírio. O que eles viram? Que eles morreram na certeza da salvação. Eles morreram sem ter dúvida alguma. Porque eles sabiam para onde iam. Essa é a certeza que o cristão tem que ter. E ainda hoje, você vai em países de restrição, você encontra uma fé tão genuína que eles se alegram em morrer pelo evangelho. Eles lutam para não cair. Mas quando são pegos, nega. Eu não. E que esses dias atrás eu li, acho que falamos na live passada, não me lembro, acho que foi falado também. Esses dias eu vi novamente 21 homens condenados à morte pelo Estado Islâmico, teve o vídeo na internet, pegou, todos degolados, tá todos de laranjada, ajoelhado ali, tem na internet, né, essa imagem, e foram todos mortos, decapitados, e a cabeça colocava sobre as costas dele. Há um homem negro no meio da foto, eu não sabia quem era, eu li dias antes da nossa live, da Carma Thalita, semana passada. Um homem negro naquela imagem. Ele não era cristão, até aquele momento de ser executado. Ele foi pego junto por engano. E aí deram a oportunidade para ele se converter ao islamismo. Ele vendo a fé daqueles homens, ele falou assim, não, o meu Deus é o mesmo deles. Não sabia nem de falar de quem era aí. Ele não sabia falar nem de quem era. O meu Deus é o mesmo deles. Então você vai morrer, eu vou. Fala para mim para onde esse cara foi. Pelo amor de Deus. Para onde esse homem foi depois da morte? Ele está salvo. Ele creu de uma... Olha a fé desse homem. Maior do que a minha ou de qualquer outra pessoa que eu conheço. Não, ele não era cristão. Ele não era convertido. Assim, não tinha uma religião. Ó, se você confessar aí que você é do Islã, muçulmano, você pode sair daí. Ele vendo aqueles homens morrendo, ele falou, não, esses caras têm coragem de morrer por esse Jesus. O cara tá dando a vida, é só falar que não é cristão. Mas não, o cara fala, não, meu Deus é o Deus deles. Eu vou morrer junto, eu quero ir pro mesmo lugar. E o cara foi salvo. Quando Tiago, acho que foi quando Tiago foi morto por Herodes, foi decapitado, acho que foi Tiago. No livro dos Mártires, ele fala que o homem que o entregou, acho que foi Tiago mesmo, vendo que ele não negava, e a fé dele, até o momento da morte, na hora em que Tiago foi ser decapitado, ele falou, oh, eu sou cristão também, eu vou morrer junto com ele. Se converteu ali pela fé de Tiago, está no livro dos Mártires. Olha a fé que... Estão salvos esses homens, está salvo. Não tem para onde ir, para outro lugar para ir. Então, é a garantia da salvação. A garantia. Você ter a certeza de quem te chamou, de quem te salvou, a sua vida, por mais difícil que seja, ela se torna leve. Porque você entende que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nada te separa do amor dele. Então o cristão tem que ter a certeza da salvação. Ele não pode ter dúvida. Ele não pode ter dúvida da salvação. Eu só queria falar um assunto que eu misturei as tintas aqui, como diz o Sim, sim. A gente estava falando de Paulo, eu puxei um assunto de Zaqueu e confundi aqui, lembrei agora de novo. Quando o senhor entra na casa de Zaqueu, né, que supostamente seria uma coincidência, ele queria conhecer o senhor e recebeu a surpresa, hoje eu vou na tua casa. Zaqueu não se batizou para ser convertido, a conversão entrou quando ele falou, Senhor, se eu defraudei alguém, vou retribuir 4 vezes mais. O Senhor não falou, hoje o batismo veio nessa casa, hoje a segunda chance veio... Não, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este também é filho de Abraão. Então, naquele momento, o Senhor salvou aquele homem. Depois, certamente, ele foi batizado, porque os discípulos batizavam já, né? Mas a salvação foi no momento do arrependimento. Foi no momento que ele creu. Hoje a salvação entrou nessa casa. Então, esta certeza que nos falta, né? Exatamente. Ô, Rick, eu acho interessante que não tem... A Bíblia não deixou escrito o momento em que os discípulos se batizaram. Não tem. Certo? Não tem ali momento. Ó, nesse dia Pedro batizou. Nesse dia...
Eu estou dizendo que o batismo não é importante de jeito nenhum. O batismo é um requisito, né? É um mandamento, é um sacramento que você deve cumprir, tendo a oportunidade, obviamente. Mas por que não ficou escrito? Talvez é para não enfatizarmos dessa forma, de que eu dependo disso para minha salvação. Exato. Não é? Por exemplo, Pedro está salvo porque ele se batizou. Não, Pedro está salvo porque ele creu. E ele, crendo em Jesus, mesmo depois de tendo negado Pedro, antes até mesmo, Pedro andava com Jesus, ele via milagre, ele sabia que era o Filho de Deus. Quando Jesus falou, vós dizeis quem sou? Ele falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Dizeste isso porque o meu Pai te revelou. Porém, o que Jesus falou para ele em determinado momento? E tu, quando te converteres, vai e anuncia para os seus irmãos. Porque ele não era convertido. Ele estava lá, ele via os milagres, ele queria. Ele amava Jesus. Senhor, eu vou contigo até a morte. Não, você não vai não, você vai me negar. Pedro negou. Quando que realmente a conversão entrou no coração de Pedro? Quando Jesus, após a ressurreição, encontrou com ele e falou, você me ama? E Pedro foi sincero. Senhor, tu sabe que eu te amo, mas não é desse jeito que você me ama. Né? A gente falou isso um tempo atrás, lembra, Rick? É verdade, lá no texto de João. Né? No original, na tradução original, ele utiliza as duas palavras para amor. São três, mas uma é diferente, né? Que é o amor eros, né? Pela esposa, é o amor filhos, e é o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional. Aí Jesus, Pedro, você me ama, você é ágape. Senhor, filho, eu não cheguei no ágape ainda. Jesus perguntou de novo, ele sempre pela segunda vez, filhos, não cheguei. Então Jesus, sabendo, porque ele conhece nossa limitação, ele desceu um pouco o degrau. Pedro, você me filhos? Aí Pedro se entristeceu. Senhor, tu sabe tudo. Tu sabe que aí é onde eu consigo chegar. E Jesus não falou para ele, para mim não serve. Jesus falou para ele assim, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta. E Pedro se converteu ao ponto de, também diz no livro dos mártires, Pedro saindo, eu acho muito interessante, porque são histórias assim, porque a Bíblia não cabe tudo, Rick. A Bíblia não cabe. Então tem as histórias de quem participou do momento e foi sendo escrito, certo? Então no livro dos mártires diz que Pedro, quando ia saindo da cidade, porque disseram que ele estava sendo perseguido, corre Pedro, vai embora. Ele saiu da cidade, chegando no portão da cidade, ele olhou e teve uma visão. Jesus entrando. E Jesus entrando, ele assustou. Falou, mestre, para onde você vai? Jesus falou, eu estou voltando para ser crucificado. Então Pedro entendeu que aquele era o momento dele. Ele virou, voltou atrás e voltou para onde ele estava. Foi pego, foi crucificado e pediu para morrer crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de morrer igual a Jesus. Pedro havia entendido a conversão. Ali, realmente, desde o dia em que Jesus apareceu para ele novamente. Então, todos eles alcançaram a salvação, não foi porque andaram com Jesus, não foi porque viram milagre, não foi porque quando foram enviados de 2 em 2, curaram cegos, expulsaram demônios. Nada disso agregou para a salvação. Eles foram salvos porque eles creram que ele era o Mashiach, que ele era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E por crer, eles alcançaram a salvação. Aí alguém diz, mas eles eram melhores do que nós. E talvez hoje, eu imagino que se Jesus passasse aqui, isso não é como soberba, de jeito nenhum. Eu acho que se ele passasse aqui para escolher 12, ele olhava para mim e falava, vem você, porque você é muito perdido. Porque você é muito ruim, você não serve para nada. Então eu acho que ele olhava e falava assim, cara, vou pegar esse traste. Você entendeu? Porque ele não pegou os melhores ali. Ele não foi na sinagoga, ele não foi nos fariseus, ele não pegou os mestres da lei, os doutores da lei. Ele pegou os caras que estavam largados, perdidos, jogados ali. Pescador, outro que fazia outra coisa. Mas não era dos maiores. Obviamente que todo judeu conhecia, estudava, enfim. Mas ele não pegou os caras porque os caras eram bons. Ele pegou porque os caras não tinham nada. E se você não tem nada para oferecer, se você é um vazio, fica muito fácil para ele te encher. Então é por isso que eu penso. Hoje, se Jesus passasse aqui na minha cidade, ele olhava e falava, nossa, é esse traste mesmo que vem. Vem pra cá, você tá muito vazio, deixa eu pôr um pouquinho de você. Pra fazer alguma coisa. Porque não tem nada. Eu olho todo dia, Rick, eu falo sempre, todas as minhas orações eu falo, Senhor, o que o Senhor viu em mim para me chamar? Eu sei que ele não me chamou porque sou eu. Ele me chamou por causa da misericórdia dele. Ele sabe que não há em nós não tem requisito para salvação algum. Não tem nada que eu possa fazer para que ele possa ter me escolhido. Então eu olho e falo, o que o Senhor viu em mim? Porque eu acho que ele olhou e ele viu eu por baixo da lama. Ele não estava me enxergando ali.
Então lá no meio da lama, como disse Davi, tirou-me de um lamaçal, de um charco de lodo. Foi isso que ele fez comigo. Ah, eu tinha alguma coisa, eu era uma boa pessoa, para ele olhar para mim e falar assim, ó, eu gostei desse cara. Esse menino é bom, esse menino é caridoso. Não. Ele olhou para mim e falou assim, ó, eu vou salvar esse aí porque não tem jeito não. E a misericórdia dele me alcançou. Então, eu tenho. Oi? Oi, Henrique? Só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Então, hoje eu olho e eu tenho certeza, eu tenho uma certeza tão grande, plena, sabe? Aquela, como que eu digo, que não vacila em nenhum momento. Eu tenho certeza da minha salvação, porque se eu sei que se fosse por mim, eu já estava condenado faz tempo. Então eu tenho a certeza, porque é por ele. E a partir do momento que eu entreguei a minha vida, e olha que eu ainda vivi 20 anos congregando, batizado já, mas 20 anos praticando a religião, acusando o pecador, falando que o pecador vai para o inferno. Foram 20 anos servindo a Deus de uma maneira errada. E agora, 4 anos atrás, não, 21 anos servindo, 3 anos atrás, eu realmente entendi e falei, meu Deus, eu não sei, eu um dia acordei, depois comecei a ver lives, a estudar, a ler, eu acordei um dia e falei assim, Senhor, por que o Senhor me chamou? O que o Senhor viu? Nada, eu não tenho nada para oferecer. Aí eu passei a entender realmente que a minha salvação está garantida porque não está em mim. Que se depender de mim, meu irmão, ainda hoje, se depender de mim. Como está escrito, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pronto. Exato. Está escondido no Senhor. Anderson já está chegando, irmão. Sim. Rapaz. Acabando já o finzinho. Já deu mesmo. Já está encerrando aqui. Eu também tenho que subir, que tem escolinho da vida daqui a pouquinho. Escola de música, né? Vou botar mais um para tocar. Tá certo. Então, acho que vamos fechando aí, ó. Sim. Ficou claro o assunto da salvação, a certeza da salvação. Sim, resumindo aí, né, Rick? Resumindo, a salvação não está em nós, não há nada que eu faça para ser salvo, não há nada que eu possa agregar na minha salvação. Eu posso, como está escrito em Coríntios, dar o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver o amor ágape em mim, eu não sou nada, não serve de nada, né? Então, para minha salvação, a que eu tenho certeza que estou salvo, ela está só em Cristo. Agora, se eu voltar como um cão para o meu vômito, meu irmão, então realmente, as minhas boas obras não me fazem ser salvo, mas as minhas más obras, elas me afastam de Deus, elas me separam dele. Se não for por sua misericórdia, nós já teríamos, com certeza, sucumbido faz tempo. Né? Aí, antes de você se despedir, só para, como sempre estamos fazendo, pessoal, hoje o texto, os textos que eu usei hoje foi da King James, que acho que você está aí também, né, Rick? Bíblia King James, com o estudo Roma, essa Bíblia maravilhosa. Quem não tem, e às vezes a pessoa, nunca tive uma Bíblia de estudo, por onde eu começo? É uma ótima Bíblia. Uma pessoa que nunca teve uma Bíblia de estudo vai gostar muito. Tá? É uma Bíblia bem completa. Então, Bíblia King James é a versão 1611. Olha lá, a mesma. 1611, tá? Ela foi traduzida em 1611, né? Então é uma Bíblia maravilhosa. Então, da minha parte, espero poder ter agregado alguma coisa para os irmãos, né? Para entenderem realmente que você não precisa ter medo da condenação, a não ser que você volte atrás. Mas de não ser salvo, você ficar todos os dias, meu Deus do céu, eu estou fazendo isso. Será que eu estou salvo? Você creu? Eu criei. Então você está salvo. Né? Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. Para que ninguém tome sua coroa. É só isso, é você guardar, é você crer de todo o coração, entregar a sua vida para Ele. Para caminhar nessa vida, as demais coisas Ele acrescenta, Ele te ajuda, né? E outra coisa, o que Deus te prometeu, é que se você crer no seu Filho, unigênito, você vai ter a vida eterna. Ele não prometeu que ia te livrar da guerra, não prometeu que ia te tirar da fome, Ele não prometeu que Ele ia te tirar da enfermidade, que Ele ia te curar. Não prometeu que se você fosse cego, você ia voltar a enxergar. O que Ele te prometeu é que na guerra Ele estaria contigo, que na fome Ele seria o seu alimento, e que quando você estivesse cego, Ele enxergaria por você. Então, em nenhum momento, Ele prometeu te tirar dessas situações. Mas Ele prometeu que Ele passaria com você. E você, tendo Ele, não importa o que se levante, a sua salvação
está garantida e é o que importa. 70, 80 anos passa rápido. Depois disso, é vida eterna. Então, se você não voltar atrás, você já está contado. E aquele número que João viu, que ninguém podia contar, você já está salvo. Deus abençoe, Rito. Amém. Amém. Eu só queria, para fechar aqui também, deixar um ponto de reflexão. Falando tanto de Paulo, né? Vamos fechar aqui com Paulo. Ele fala: não entristeçais o Espírito Santo que habita em vós. Então, quando nós formos cair em fraqueza, você for cometer a fraqueza que você comete, a fraqueza que o teu corpo te inclina, e cada um tem um lugar para onde a carne puxa, não pensa na tua salvação. Não pensa que cometendo isto aqui eu não vou me salvar. Será que se eu fizer isso Deus vai me perdoar? Não. Porque se você se arrepender, Deus vai. Mas pense de maneira diferente. Como o Espírito Santo se sente em relação ao que eu vou fazer agora? Daquele lapso de segundo que você está resistindo entre cair nesta fraqueza e cometê-la, tenha esse pensamento. Como o Espírito Santo está se sentindo? Porque ele é habitação, você é a habitação do Espírito Santo. Então, não cometa fraquezas, mas não porque Deus vai me condenar, Deus vai me lançar no inferno. Não tenha medo da condenação. Tenha medo de entristecer o Espírito Santo que está em ti. Porque se você entristecer o Espírito Santo, aí pode ser bem mais complicado. Não pelo ato em si, mas porque entristecendo o Espírito Santo, ele vai se afastar. E se ele se afastar, aí sim o caminho pode ser bem mais arenoso e bem mais complicado para voltar. Deus abençoe a todos. E os irmãos estão chegando agora e a gente está saindo, rapaz. E até uma próxima. Se Deus quiser, logo, logo estamos de volta. Falar daquilo que é prazeroso para nós, né? Que é bom demais. Deus abençoe.